Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Esse projeto maravilhoso que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro. E esta semana quem responde é o professor, advogado, procurador do município, ex-presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, meu coautor no livro aqui de Direito Processual do Trabalho, Tércio Souza. Tércio, responda para a gente uma dúvida que é muito comum na prática, nosso dia a dia, no seu trabalho. O gerente de uma empresa pode figurar como testemunha no processo do trabalho? A resposta, meus amigos e minhas amigas, vocês vão ver lá no perfil do Tércio, que é @Tércio RP Souza, Souza com Z. E aí você verifica a resposta e aproveita para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça é dia de Projeto Trabalho em Debate. Esse projeto coordenado pelos professores Yuri Pinheiro, Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona, do qual tenho um imenso orgulho de participar. Você sabe, toda semana tem uma pergunta para que a gente responda, para que a gente reflita sobre as questões de direito e de processo de trabalho, e essa semana não é diferente. A pergunta que me foi direcionada foi: o gerente pode ser testemunha no processo de trabalho? Bem, para que nós possamos avaliar, para que nós possamos responder esta pergunta, nós precisamos identificar que, em tese, toda pessoa física pode ser testemunha. Todavia, o próprio sistema normativo acaba nos impondo alguns regimes em que há exceções, acaba excepcionando a possibilidade de alguns figurarem como testemunha em juízo, como a gente pode depreender, por exemplo, da sistemática apresentada lá no artigo 447 do CPC, que define, que determina que os incapazes, impedidos ou suspeitos não podem, não devem ser testemunha. No particular, é importante para que a gente responda essa pergunta que a gente observe dois dispositivos muito interessantes no próprio artigo 447. É o parágrafo 2º, inciso 3, que determina que são impedidos de figurarem como testemunha o representante legal da pessoa jurídica, e o parágrafo 3º, inciso 2, do mesmo artigo 447, que determina que aquele que tem interesse no litígio seja suspeito para figurar como tal. Pois bem, além dessas previsões do Código de Processo Civil, é muito importante também que estejamos atentos às nossas previsões, às previsões do texto seletista no artigo 829. De fato, o artigo 829 determina que a testemunha que seja parente até terceiro grau, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não será sujeito ao compromisso, não prestará o compromisso e, portanto, não figurará como testemunha naquele processo. Tal questão é importante porque, a partir da análise, da leitura desses dois dispositivos, conseguiremos identificar que existe uma distinção entre os dois regimes, o regime seletista e o regime do Código de Processo Civil, de modo que nós, aqui na prática trabalhista, acabamos por utilizar o artigo 829 do Código da nossa CLT, mas utilizamos também as hipóteses lá do glorioso CPC, ao tratar dessas questões, das questões relacionadas com o impedimento e a suspeição. Não obstante, dentro do regime trabalhista, do regime processual do trabalho, tratemos tudo sob o epíteto de suspeição, sob essa expressão, de forma que não haveria maior distinção entre o impedimento e a suspeição no processo do trabalho. Ainda é importante identificarmos que o TST já cristalizou o seu entendimento em torno de algumas questões relacionadas com o testemunho. O TST, através da súmula 357,
cristalizou o seu entendimento no sentido de que a testemunha que possua a ação contra a mesma empresa não torna-se automaticamente suspeita pelo simples fato de estar a litigar ou ter litigado contra um mesmo empregador. Pois, além dessas questões relacionadas com impedimento e a suspeição, para que a gente possa avançar, nós precisamos ainda identificar o que seria o gerente. Gerente que tem previsão em alguns dispositivos legais, dentre os quais chama logo a atenção o nosso artigo 62, inciso 2 da CLT, quando determina que são os gerentes aqueles que exerçam cargos de gestão. Esse dispositivo, quando lido em conjunto com o artigo 1172 do Código Civil, identifica que será considerado gerente também, segundo a lei civil, aquele que seja um preposto permanente no exercício da empresa, ou seja, no exercício na gestão da empresa em sua filial, sua sucursal. De modo que, a partir da interpretação e da compreensão da lei civil, é possível se identificar que a figura do gerente alia-se, está relacionada com a figura do gestor de negócios, com a figura do administrador, do gestor em nome de um terceiro. A atuação do gerente está muito mais afetada, está muito mais relacionada com a prática dos atos de gestão da sociedade, com a execução do objetivo social definido pelos próprios estatutos da empresa, pelos próprios atos sociais da empresa, definidos pelos sócios da pessoa jurídica, portanto. Veja-se, portanto, que esta visão, a visão de que o gerente é um mero gestor de negócios, é um mero administrador da pessoa jurídica, ela não fugiu do aspecto processual, à medida que o próprio CPC, lá no artigo 75, inciso 8, determina que são representantes das pessoas jurídicas aqueles que os atos sociais, os contratos sociais da empresa assim determinarem. Daí, portanto, podemos concluir que, não obstante o gerente execute atos de gestão, do ponto de vista normativo, não se confunde com a figura do gestor da empresa, com o representante da empresa, com aquele previsto lá como um dos impedidos no regime do Código de Processo Civil, razão pela qual não há razão legal normativa para se concluir como sendo prima facie o gerente impedido ou suspeito de figurar como testemunha no processo trabalhista. Todavia, precisamos estar atentos que esta compreensão, que já foi inclusive a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, em diversos julgados, deve ser analisada sob a perspectiva de que, se o gerente, todavia, não obstante em regra, não seja impedido, não seja suspeito de figurar como depoente, como testemunha no processo judicial, em razão desta circunstância que eu acabei de falar, ele pode sim confundir-se com a figura do empregador, possuir interesse pessoal na questão, em disputa, em litígio, o que lhe retiraria a isenção de ânimo de figurar no processo judicial e, portanto, lhe desautorizaria a sua participação como testemunha no processo do trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um abraço para vocês, recomendo que vocês sigam aqui todos os nossos professores, os professores que fazem parte do nosso projeto Trabalho em Debate. Um abraço para vocês,
Até mais. Tchau, tchau.